Salve galera! Hoje eu vou gravar a sequência de vídeos do tarô de iniciação dos filhos d'Alma. No vídeo passado eu estava falando sobre o Arcano 12. O Arcano 12 que é o enforcado. No desenho do Arcano 12 a gente via o rapaz pendurado pelas correntes, pendurado em uma roda. E fazendo o formato do número 4 com as pernas. Essa roda, na maioria dos tarôs, ela é representada como um eixo entre duas colunas. Essas duas colunas que representam a dualidade. A dualidade presente na relatividade, onde os polos opostos estão sempre em um conflito eterno. E passando pelo Arcano 12 do tarô, é o momento em que a gente enfrenta a necessidade do autossacrifício, a necessidade de se entregar à luz do Logos. A luz do Logos que ela é simbolizada pelo 4, como um regente, que no tarô também é um arcano. E esse arcano ele vai ser responsável então para guiar os nossos pensamentos, guiar a nossa consciência na direção de um sentido único. Porque, assim como os 4 pontos cardeais, são direções que vão dispersar os pensamentos, mas que ao serem concentradas em um único ponto central, conseguem então formar um norte, uma direção de unificação de pensamento. E essa unificação, ela vai então transformar aquela multiplicidade de fragmentos da personalidade que foram direcionadas para diferentes sentidos em um único sentido, como se fosse uma solda. Na solda a gente vê a fusão ocorrendo pela intensidade da temperatura gerada pela alta carga elétrica. Essa alta carga elétrica da solda é como uma luz. E essa luz ela é semelhante também ao fluxo de uma dimensão acima da que a gente está acostumado a observar, que é a 4ª dimensão. A 4ª dimensão que também está ligada a uma força que a gente conhece como força gravitacional. Essa força gravitacional que é responsável exatamente pela concentração das polaridades. Essa concentração que gera uma sensação de opressão. Exatamente pela intensificação da pressão. E essa pressão que ocorre no físico também ocorre dentro da nossa mente, dentro da nossa consciência. E é aí então que a gente começa a entrar no arcano seguinte. Nesse arcano seguinte que é a morte. A morte que aqui nesse tarô é representada por uma armadura vestida por uma caveira. O escudos com um cavalo simbolizado e uma bandeira negra. Essa bandeira com uma flor no formato geométrico da proporção de Fibonacci, com 2 pentagramas, sendo eles opostos um ao outro. Representam exatamente aquelas 2 torres que servem então de base para a corrente que amarra o enforcado. Essa corrente que eu me refiro é exatamente a energia vital que flui através de nós. Energia vital que é experimentada no mundo físico de várias outras formas. De várias outras formas como eletricidade, magnetismo, energia nuclear, todas as outras formas de radiação. Então são todas variações de percepção física. Variações sensoriais da mesma energia, que é a energia vital. E a crucificação no centro dos polos, no centro da polaridade, o ponto neutro é exatamente o ponto em que ocorre a fusão da solda. Essa fusão entre os extremos, fusão entre opostos, que faz a união entre mundos.
união entre um polo de realidade e um polo de ideação, um polo de consciência e um polo de inconsciência. Então, exatamente nesse momento de fusão é que a consciência alcança a clareza de uma lâmpada, que é simbolizada pela ideia. Essa clareza, que é a luz da consciência, é exatamente o sentido da vida, o único sentido que a vida pode encontrar, que é de fato a morte. Mas a morte não como uma consequência destrutiva. A morte, quando ela é alcançada através de uma progressão consciente nos arcanos, se torna não uma barreira que limita e finaliza a vida. Pelo contrário, se torna então uma porta que abre para outras realidades e outros mundos. Porque esse mundo em que nós encontramos, em 3 dimensões, é como uma bolha, como uma esfera. Como diria minha enteada, uma bolha de sabão, quando ela explode, ela faz bup. Então essa bolha, quando explode, faz bup, é o universo. Quando a gente morre e faz bup, e abre então a cortina para um multiverso com realidade muito mais abrangente do que aquela em que a gente via e que acaba se tornando apenas um sonho do passado. No próximo vídeo eu vou dar continuidade falando do Arcano 14 e eu vou ficar por aqui então, galera. Até a próxima e valeu!